Olá, tudo bem? Meu nome é Camila Gaeta Uzum Lacerda e com esse vídeo eu vou começar uma série de estudos, entre aspas, sobre o sofrimento na Bíblia. O que ele quer dizer, por quê, tem propósito, não tem propósito, cresce, não cresce, o que é que acontece. E para começar, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu posso falar sobre sofrimento. Daqui a 10 dias, hoje é dia 3 de agosto de 2022, e é exatamente daqui a 10 dias, vamos completar 1 ano e 6 meses que nosso filho mais novo faleceu. E nesse 1 ano e 6 meses foi muito difícil. Mas Deus ensinou coisas tão preciosas pra gente. E a gente tem estudado algumas coisas e eu gostaria de dividir com algumas pessoas. Então, espero que acrescente alguma coisa pra você esse vídeo. Eu vou começar lendo um pequeno texto. Não vou dizer de onde é. E quando eu terminar, você vai saber. Aliás, quando eu começar, você vai saber. E muito provavelmente você vai falar comigo. Mas é algo que a gente vai analisar mais profundamente. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Está em Salmos 23. E quando a gente consegue entender, analisar mais profundamente, a gente tem respostas e uma compreensão muito mais gostosa desse capítulo, que é tão importante, que é tão lido, tão falado. E eu queria te perguntar uma coisa. Em quais momentos você cresceu mais espiritualmente? Nos momentos fáceis ou nos momentos difíceis? Aqui no capítulo 3 de Salmos, é usada uma linguagem de pastor. Por quê? Porque naquela época era muito comum os pastores de ovelhas. Então, era uma figura de linguagem que todo mundo ia entender. Todo mundo ia conseguir compreender o que Davi estava querendo dizer. Por isso que foi utilizada essa linguagem. E agora eu te convido para a gente analisar verso por verso do capítulo de Salmos. Vocês vão se surpreender, tenho certeza. No verso 1, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como é bom a gente saber que temos um pastor, que tem alguém que guia, que tem alguém que cuida da gente. E principalmente saber que ele diz que nada vai nos faltar. O que a gente vai necessidade, a gente vai ter. Agora, uma coisa é necessidade e outra coisa é querer. São duas coisas diferentes. Mas tudo, Deus promete que tudo que a gente necessitar, a gente vai ter. E o verso 2 diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Quando ele fala pastos verdejantes e águas de descanso, a gente pensa num lugar muito bonito. Num lugar visivelmente bonito, tranquilo. Porém, ele fala que o lugar é verdejante e bonito. Ele não fala que a grama é gostosa, ele não fala que você vai comer deitado, que vai ficar tudo bem, tudo em paz. Ele diz que você vai comer. Ele vai te levar para um lugar tranquilo. E leva-me para junto das águas de descanso. Sabe por quê que ele usa essa expressão? Porque as ovelhas não gostam de águas agitadas. Então, a função do pastor é pegar a ovelha e levar para um lugar onde as águas são tranquilas, para elas poderem beber. Mais uma vez, reforça a ideia de que Deus vai dar o comer e o beber. As coisas que a gente precisa, as coisas que a gente necessita, ele vai suprir. No verso 3, diz assim: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. No verso 3, quando ele fala, se refere a veredas da justiça, ele quer dizer caminhos retos. Veredas da justiça está significando caminhos retos.
Ele não fala que o caminho é liso, asfaltadinho, sem pedrinha, sem buraco. Ele diz que é um caminho reto, porque o caminho reto vai nos levar para o lugar correto. É um caminho reto, não de numa certa direção, mas no caminho reto, de uma direção correta, de um lugar melhor, de chegar em algum lugar. Quando Deus guia a gente, é muito mais do que uma simples orientação, é muito mais, ele não quer pegar você daqui e levar ali, não é um pacote que você entrega daqui para ali. Ele quer fazer com que você, neste caminho, cresça, amadureça e se torne uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. Uma coisa que eu achei muito legal é que quando, nessa parte aqui que ele diz assim, refrigera-me a alma. A palavra grega usada para refrigera-me, eu anotei aqui, significa iatria. Significa não, se diz iatria. E a palavra alma, utilizada no texto em grego, é psique, psique. Juntando as duas, dá justamente psiquiatria. Então, mostra que Deus, ele quer a cura da nossa alma. Então, não é simplesmente levar para caminhos certos. É curar a nossa alma, é manter nossa alma no lugar. Deus foi o nosso primeiro psiquiatra. E é o maior de todos, é o que mais se preocupa com a nossa mente, porque ele sabe o quanto isso influencia na nossa saúde, na nossa sabedoria, em todas essas coisas. Inclusive, na relação que nós vamos ter com ele. E no verso 4, diz assim... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o seu cajado me consolam. Uma coisa interessante é que quando a gente consegue entender o contexto da história, em que contexto, em que época, em que lugar aquilo estava envolvido, a gente tem uma visão muito diferente. Por que Davi escreveu que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte? Na Bíblia da Andrews, essa daqui, ó, ela tem uns comentários muito legais e fala sobre história, né? E eu queria ler pra vocês, rapidinho, um pedacinho. Diz assim, o Vale da Sombra da Morte, se referindo ao Vale da Sombra da Morte, né? Nos tempos de Davi, a referência deveria ser a um vale estreito entre Jerusalém e Jericó, com 7 quilômetros de cânions, alguns tendo paredões de 450 metros de altura e somente de 3 a 3,5 metros de largura, com muitas cavernas nas quais lobos e ursos poderiam se esconder. E um outro comentário que eu li também fala que ali, por ser muito alto, ter muitas montanhas, muita coisa, se fazia uma sombra muito grande, então lá não tinha luz, né? Não entrava o sol direito. A visão lá era muito complicada e existiam muitos bichos, então você poderia entrar ali e não voltar. Por isso o nome Vale da Sombra da Morte, porque era uma sombra que poderia causar morte. E eu achei isso muito interessante nesse contexto. E aí me veio uma reflexão. Você já passou por um Vale da Sombra da Morte? Onde você achou que você ia morrer? Eu já. E as ovelhas desse pastor, elas foram guiadas para lá? Ou elas simplesmente foram? Acabaram caindo lá e o pastor foi lá buscar. Não, elas foram guiadas para lá. Porque elas precisavam passar por aquele caminho para chegar onde deveriam. Você já pensou, você já se sentiu sendo guiada para o lugar errado? Olhar para um lado e para o outro e falar assim, o que tá acontecendo, gente? Eu não tô entendendo. Deus tá me mandando pro lugar errado? Será que é Deus que tá me guiando? Eu já passei por isso. E é muito difícil. É muito difícil as reflexões. Mas são reflexões extremamente importantes e que precisam ser feitas. Porque no final a gente chega num bom lugar. E além de chegar num bom lugar, a gente sabe que o pastor está lá. As ovelhas estavam lá porque o pastor guiou. E o pastor não falou, vai por aí, vai. Não, ele disse, vamos. E ele também passou pelo Vale da Sombra da Morte, com as ovelhas. E aí no verso 5 tem meio que uma reviravolta, né? Muda o cenário do capítulo, do que a gente tá vendo. E aí diz assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários.
unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi aqui estava querendo dizer que a mesa dos adversários era a relva, né, a mata, onde tinham plantas venenosas e tinha o pasto para a ovelha comer. E o pastor vai, e tinha os animais selvagens, então o pastor vai, tira as coisas ruins que eles não podem, as plantas venenosas que eles não podem comer, dá um banquete de pastos e no final do dia ele pega essas ovelhas, as feridas que ficaram por passar por aqueles caminhos, ele coloca um óleo, né, de cicatrização nas feridas, ele vai cuidar das feridas, e quando ele chega no lugar, depois de cuidar das feridas, ele vai dar água. Só que lá não tem água. Então o pastor pega da própria água dele para poder dar para outra ovelha, para as ovelhas dele, principalmente para as que estão machucadas. Então, por isso que ele termina assim: unges minha cabeça com óleo, porque o pastor cuida, passa óleo nas feridas, e o meu cálice transborda, porque do próprio cálice, da própria água do pastor, ele dá para a ovelha, na quantidade que ela precisa. Por isso essa comparação que eu achei muito legal, muito bonita. E no verso 6, a gente lê assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia são as duas coisas que Davi tem certeza que vão estar ao lado dele por toda a vida. A palavra grega usada na tradução aqui desse seguirão é literalmente perseguirão. É um termo usado em guerras e batalhas e outros textos bíblicos para literalmente perseguirão. Então, onde você for, bondade e misericórdia vão estar perto de você. E lembra que o pastor está com a gente sempre, sempre, sempre? E aí ele termina dizendo que habitarei na casa do Senhor para todo sempre, fazendo uma alusão à casa do pastor, né, ao aprisco, e também dando uma ideia de futuro, né, que um dia estaremos com Deus eternamente. Amém. E eu, fazendo a análise desse capítulo dessa forma, fiquei muito feliz, porque a gente consegue entender algumas coisas. Deus está com a gente por todos os lugares, pelos lugares bons, pelos lugares ruins, pelo caminho bom, pelo caminho difícil. E muitas vezes eu me perguntei isso: cadê o Senhor? Onde está Deus agora que eu perdi meu filho? E eu vou dizer pra vocês, a maior paz que eu senti na minha vida foi no dia que meu filho estava sendo levado, no dia não, na hora que meu filho estava sendo levado pela ambulância, e pediram para que o rapaz que estava com a gente, o amigo da gente, levasse o carro devagar. Não precisa correr não, vai devagar. Ali eu entendi o que estava acontecendo e eu senti uma paz enorme, e meu marido também. Não que era fácil, mas eu ali entendi que Deus estava comigo. Que ia doer muito, mas que Deus estava ali. Em vários outros momentos eu tive a certeza que Deus estava conosco, que Deus me respondeu algumas coisas, e eu quero dividir isso com vocês. Não com peso, contar a história, aquela história dolorida, não. Não é assim que tem sido a nossa vida, mesmo cheia de tristezas, cheias, lotadas de saudade, lembranças. Mas, apesar de tudo isso, nossa vida tem sido feliz, tem sido leve, tem sido agradável e tem sido cheia da presença de Deus. E é isso que eu gostaria de dividir com vocês. Passar por problemas nós vamos passar, mas o Senhor é o nosso pastor e Ele sempre vai estar do lado da gente. Agora a pergunta é: nós conhecemos o nosso pastor? Nós confiamos nele o suficiente? São perguntas pra gente refletir hoje, e até o próximo vídeo.